Trabalhar pro mal. Vou dar um tempinho pro pessoal entrar. A gente pode olhar as respostas de vocês enquanto o pessoal entra aí. Alexandre, vamos ver aqui. Pra eu não pegar a Análise de Cristo de novo, porque eu sempre pego ela de Cristo, coitado. Vai ter que ser ela, professor, não Professor, vocês. essa atividade eu fui muito direto. Achei que o objetivo era a gente ser bem conciso. Não, foi uma pergunta fácil, até porque vocês. Eu estou passando as atividades com antecedência da aula dessa vez, então eu tenho que ter cuidado para não passar uma pergunta muito difícil. Então, por isso que está realmente mais simples mesmo. Mas vocês vão ver. Pega outro, professor. Quê? Pega outro trabalho. Eu vou pegar outro. Mas vocês vão ver que no direito muita coisa é interpretação judicial, né? Então, tem coisa que tá direto na lei, mas você vai ver na prática, tem interpretação que a coisa fica bagunçada. Não tem como vocês decorarem. Fala, Jeff. Não tem como vocês decorarem todas as interpretações judiciais sobre um assunto. O que eu tento ensinar para vocês é o framework de como é que se discute a questão naquele determinado tema, naquele determinado artigo da lei, para onde é que vai a conversa, porque sempre cabe. Toda situação tem pelo menos duas interpretações diferentes. A gente sempre acha algum buraco. Então, fala, Jeff. Professor, você podia comentar um pouco a segunda questão? Porque Vamos. eu fiz uma coisa lá, só que eu não sei se está certo, né? Eu fiquei bem confuso em relação Vamos ao que olhar é aqui, hipótese. Vamos pegar aqui o Jeff. Eu botei nota, mas não tem nota, eu esqueci de tirar nota. Competência concorrente versus competência exclusiva. Então vamos ver a primeira aqui. A noção de competência não é Constituição, tá? Interno e internacional, tá? Peraí, deixa eu botar a pessoa para dentro. Quando falamos de competência internacional, tô lendo aqui a resposta. Peraí. É isso aqui, essa é a segunda parte que é a resposta da primeira. Cadê a exclusiva? Tá isso. Deixa eu ver a segunda que tu ficou na dúvida. Quais são as... Não, a tua resposta não tá... A resposta tá nos artigos da lei mesmo. Tá bem aqui, ó. Caramba. É o 21 ou 24, né? O 21 é a concorrente. 21 e 22. Tá aqui as concorrentes. Ó. Isso aqui é tudo hipótese de concorrente. As exclusivas são do 23. Isso, exatamente. É isso aí. Então a resposta está bem assim clara na lei. A gente vai ver que tem muita discussão aqui no meio, tá? Quem leu o texto talvez tenha visto alguma coisa já. Vamos começar. Deixa eu ver aqui nos meus slides. Essa aula eu tenho uns slides para essa disciplina que vai remeter ao texto também. Então deixa eu abrir logo o texto aqui. Espera aí. Deixa o texto aberto, a gente vai qualquer coisa vindo para ele. Oi, Samile. Oi, Eduardo. Queria baixar ele. Eu tenho ele aqui, mas até eu achar, melhor baixar logo.
Boa tarde, Yasmin. Pronto. Eu estou com o meu livro aberto também aqui. Não está com meus grifos aqui. Olhando. Vamos lá. Então, no começo da aula, a gente vai discutir regras de competência internacional. Tem dois conceitos assim que são relevantes para o direito, vocês não precisam, né, entender a fundo, que é a diferença de jurisdição e competência. Jurisdição é a capacidade que o órgão jurídico tem de decidir sobre determinada questão. A jurisdição é maior, a competência é menor. Tá? Dentro da jurisdição, um determinado juiz ou um determinado tribunal vai ter a sua competência. Por exemplo, um juiz aqui no Amapá, um juiz do Tribunal de Justiça Estadual do Amapá, ele tem jurisdição no estado do Amapá inteiro. Mas se ele trabalha na capital, ele só vai ter competência para julgar os casos relativos à capital. Tá? É por aí. Regras de competência que vão delimitar o espaço da jurisdição que você vai trabalhar. Então, no direito civil em particular, você tem várias regrinhas de competência dentro do país, por exemplo, em razão do território, em razão do local do fato, em razão de disposição contratual, se for direito pessoal, tem que ser o foro da criança, né? Se é uma situação que envolve menor, tem que ser o foro do menor. Se é direito do consumidor, pode ser tanto o foro do autor quanto do réu. São regrinhas de direito civil que vocês não precisam saber. O que nos interessa aqui é a coisa internacional, né? Então, quando a gente fala no direito internacional, quais são as regras de competência que a gente vai trabalhar? Vamos determinar se a justiça brasileira se sente competente para julgar aquele caso ou não. Ou, de maneira mais precisa, como vocês viram na questão, se ela se julga competente exclusiva, ou seja, ela não aceita a decisão de outro país naquela situação, ou se ela se entende competente concorrente. Então, ela aceita a competência de outro país. Se o outro país julgar e vier aqui para o Brasil aceita. Se o Brasil julgar primeiro, o Brasil vai aplicar a decisão, né, sua própria. Então, o básico é isso. Aí a distinção para determinar, né, a diferença entre competência concorrente e competência exclusiva. Está na lei, o básico, a gente vai ver alguns problemas que aparecem, mas o básico está na lei. As duas leis principais que a gente vai trabalhar são o CPC, que é o Código de Processo Civil, mas só esses artiguinhos aqui, o artigo 21 ou o artigo 26, se não me engano, 25, que coloquei lá. Né? O CPC tem mais de 1000 artigos, só esses aqui que nos interessam. E a LINDB, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Também não são todos os artigos da LINDB. A LINDB é uma lei pequena. Eu vou até botar para vocês no Google Classroom. Deixa eu só abrir aqui a LINDB para mostrar para vocês. Esse é o CPC, não, essa é a LINDB. Esse é o CPC, tá? Aí o que nos interessa é esse capítulo aqui, dos limites da jurisdição nacional, né? Do artigo 21 ao artigo 25. Mas, essencialmente, nessa aula do artigo 21 ao artigo 23. Tá? Depois a gente vai ver algumas coisas relativas aos demais aqui, mas o importante são esses aqui. A LINDB, o que nos interessa é a partir do artigo 7º. A LINDB é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que trata diversos pontos básicos do direito, por exemplo, regras de aplicação da lei no tempo, aplicação da lei no espaço. O que nos interessa aqui está a partir do artigo 7º. Né? Não para essa aula em particular, mas para essa aula em particular... Está até aqui no... artigo 7 ao 17, tá? São todas as regras que dizem respeito a situações específicas. Só que a gente vai dar uma olhadinha, principalmente quando a gente for olhar direito de família. Sucessão, herança, casamento, esse tipo de coisa. Tem bastante disposição aqui. E contratos. Isso aqui vai dizer na parte de contratos internacionais. Tá? Na questão da homologação de sentença estrangeira, também a gente tem que dar uma olhadinha nisso aqui, né, que a gente vai tratar um pouco mais para frente. Como eu falei para vocês, o ponto principal, não dessa aula, mas da próxima, talvez nessa já, é a gente entender como é que dois judiciários se relacionam, o judiciário da Argentina com o judiciário do Brasil, quais são os instrumentos jurídicos que existem para
uma decisão aqui no Brasil ter validade e aplicação na Argentina e vice-versa, ou qualquer outro país do mundo. Quais são os instrumentos de contato entre as diferentes justiças. A LINDB não vai nos interessar tanto na aula de hoje, é mais mesmo o CPC, relativo às regras de competência concorrente e competência exclusiva. Então, competência concorrente está no artigo 21 e 22, como o colega já notou, está bem simples. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, se o réu da ação estiver aqui, ação civil, tá? Penal é outra história. O Brasil pode julgar a ação. No Brasil, tiver que ser cumprida a obrigação, então aí você pode dar entrada na ação aqui no Brasil, ou em outro país, e depois você vai vir cumprir a decisão aqui no Brasil. Existem algumas regras específicas para certos casos específicos, mas a regra geral é essa. O fundamento seja fato ocorrido ou praticado no Brasil. Também o Brasil entende que ele pode ser competente para julgar determinada situação. Aqui é uma regrinha básica, né? Se for pessoa jurídica, vai se considerar pessoa jurídica domiciliada no Brasil, aquela que tiver, se for uma pessoa jurídica estrangeira, aquela que tiver agência, filial ou sucursal no Brasil. O artigo 22 são as outras regras. Compete também à autoridade judiciária brasileira processar julgações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, o credor de alimentos, a criança, né, o incapaz, ou B, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Então, o pai da criança ou a mãe que tem que pagar alimentos tem bens no Brasil. Tem conta no banco aqui, tem determinada propriedade aqui. Pode ou não, né, ser julgados no Brasil. Isso aqui é tudo concorrente, tá? Decorrente das relações de consumo, direito do consumidor, então a gente pode tratar a questão no judiciário brasileiro. Em qualquer das partes, expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Quando as partes concordarem. Isso aqui a gente vai discutir mais na parte de contratos. Na verdade, no Brasil, a gente tem uma diferença com a maioria dos países desenvolvidos no mundo nesse ponto, porque vários países ricos do mundo, eles entendem o que a gente chama de fórum shopping, ou seja, duas empresas, uma de um país, outra de outro, firmam um contrato, elas poderiam, no contrato, dizer qual a lei vai ser aplicada a dirimir conflitos relativos àquele contrato. O Brasil não aceita isso por conta do artigo 9º da LINDB, mas isso é matéria mais para frente. Se eu não me engano, artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se à lei do país em que elas se constituírem. Ou seja, não se aplica a lei que os países escolherem, não é qualquer lei que os países escolhem. Aplica-se a lei aonde essa obrigação se constituir. Ou se destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, e dependendo da forma essencial, será observada, admitida as peculiaridades da lei estrangeira, quanto aos requisitos extrínsecos ao ato. Tá? Então, via de regra, no Brasil, se a obrigação foi feita aqui no Brasil ou se ela vai ser cumprida aqui no Brasil, o Brasil não admite que se aplique lei estrangeira, tem que ser aplicada a lei brasileira. Mas isso é matéria mais para frente. Vamos seguir aqui o slide e o livro que fica mais fácil para vocês entenderem. Cumpre observar que se a ação no exterior se iniciar juntamente com a brasileira, a justiça brasileira dar-se-á por competente, independente da decisão internacional. Dentro do Brasil, se dois juízes estão julgando a mesma coisa, existem uma série de regras que fazem com que a ação seja concentrada num juízo só, para você não ter duas decisões contraditórias. No meio internacional, isso não existe, não tem como você fazer isso, porque não tem uma autoridade superior ao judiciário, digamos, brasileiro e norte-americano. Então, pode dar confusão isso aqui, tá? Se tem confusão, o Brasil vai dar preferência para a jurisdição brasileira, Se tem uma ação aqui, uma ação nos Estados Unidos, o Brasil, via de regra, vai privilegiar, por questão de soberania nacional, o seu próprio juiz. Ações simultâneas, página 177. Vamos dar uma olhada aqui no texto que eu tenho. É isso que eu acabei de falar para vocês, eu aposto. Que não tem regra e se dá problema, vai ficar com problema. Opa, para cima.
competência concorrente, né? Competência concorrente ocorre em hipóteses pré-determinadas. Eu gosto da Nádia porque ela tem os julgados. Os julgados são interessantes da gente ver também. Na hipótese de competência concorrente, a norma nacional não exclui a jurisdição de outros estados, mas também não abdica da sua competência. A sentença eventualmente obtida no estrangeiro vai necessitar ser homologada perante o STJ. Não é o STF, é o STJ, apesar do que a Lindbe fala em STF ainda. Cadê? A Lindbe ainda fala em STF, mas está errado. Na Constituição é STJ. Está aqui. Ter sido homologado no Supremo Tribunal Federal. Não é no Supremo, é no STJ. Antigamente era no Supremo com a reforma da emenda 45 de 2003, reforma do Judiciário. Isso aqui mudou para o STJ porque o Supremo é sobrecarregado já com essas coisas. Por isso que ele remete aqui à Constituição, tá? A disposição está aqui. Havendo competência concorrente, o autor... Fala. O Jeff perguntou o que seria hipótese no chat. Eu também fico com essa dúvida. A hipótese seria as condições que a competência seria utilizada? Como assim? Eu também não entendi muito bem. Hipóteses seriam as situações, né? Nos casos as condições, em que... então. Tá, sim. São os casos onde seria uma competência ou outra. Vamos olhar a exclusiva, porque a exclusiva é o que importa, porque o que não for exclusivo é concorrente, entendeu? A exclusiva são aquelas que o brasileiro só aceita a sua competência e tudo que não tiver aqui está aqui nos outros. Então, compete a autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil. Isso aqui tem toda uma discussão que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas, via de regra, se você tem o bem aqui no Brasil, o bem imóvel no Brasil, o Brasil não aceita que outro país disponha sobre propriedade privada imobiliária no Brasil. Assim como os de outros países também não aceitam o Brasil dispor, por uma questão de soberania. Senão você vai ter, sei lá, os Estados Unidos condenando um brasileiro a entregar metade da Amazônia para outro país. Vou pegar uma situação bem esdrúxula, tá? Para uma empresa de outro país, para evitar, né? Porque o território é um negócio muito atrelado à soberania. Então, isso aqui não se aceita. Tem algumas discussões isso aqui, só para adiantar para vocês, direitos relativos a imóveis podem advir de duas fontes. Pode ser fruto de contrato, então eu tenho direito a um determinado imóvel porque eu comprei ele num contrato de compra e venda, ou pode advir do que a gente chama de direitos reais. Direitos reais são direitos que existem da minha relação com o bem, e não de uma situação contratual, de uma relação com outra pessoa. Que tipo de direito é esse? O caso mais óbvio é uso capião. Se eu moro em um determinado período e cumpro umas certas condições na lei durante aquele período, vivendo naquele imóvel, eu consigo ter direito à propriedade daquele imóvel. Esse direito não vem de eu ter comprado o imóvel, de eu ter recebido o imóvel, ele advém simplesmente de eu ter ficado no imóvel muito tempo. Existem outros direitos reais aí. E aí tem uma discussão na jurisprudência se quando se discute esse item aqui, se está se falando somente de direitos reais, que via de regra, quando você fala direitos sobre imóveis, o que vem primeiro é o direito real, ou se está se também de direitos contratuais. Ou seja, pelo entendimento de que só se trata de direitos reais, poderia ocorrer a situação que eu mencionei. Uma empresa estrangeira compra um imóvel no Brasil de um brasileiro e o brasileiro não entrega o imóvel, aí a empresa estrangeira executa o imóvel, executa o contrato lá no Irã, a sentença sai do Irã dizendo que o bem é do estrangeiro, e aí o estrangeiro vai chegar aqui no Brasil com a sentença iraniana e querer que seja transferida a propriedade para essa empresa. Então, tem uma certa discussão. Aqui está no livro, inclusive, essa discussão. Mas mais para frente nos slides vai aparecer, aí eu vou para a página do livro e mostro para vocês. Segundo, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, inventário e a partilha de bens situados no Brasil. De novo, olha a situação aqui, relativo a bens no Brasil. É sempre esse o ponto que puxa a competência exclusiva, tá? Aqui, especificamente, em razão de matéria de sucessão, testamento, né? A pessoa morreu e tal, e deixou bens imobiliários.
aí entende-se que é a competência exclusiva brasileira para dispor sobre esses bens imobiliários. E no terceiro também vai ser, bens situados no Brasil. Então, todas essas hipóteses aqui do artigo 23 dizem respeito a bens no Brasil. Então, se você precisa dispor sobre quem vai ter ficar com aqueles bens, você precisa entrar com ação aqui no Brasil, se tem bens no Brasil. Você pode até ter uma decisão no estrangeiro, mas você vai precisar entrar no judiciário brasileiro também para pedir esses bens que sejam entregues e tal. Então, é isso. Aí o resto está tudo aqui, tá? Está tudo nas concorrentes. Deixa eu voltar aqui para os slides. A gente estava no livro, né? Deixa eu pegar aqui meu grifo. É isso. Na hipótese de competência concorrente, a norma nacional não exclui a jurisdição de outros estados, mas também não abdica da sua concorrência. A sentença eventualmente obtida no estrangeiro necessita ser homologada perante o STJ. Como eu já mencionei para vocês, se você tem essa é uma das formas que um judiciário de outro país se comunica com o judiciário brasileiro. É via processo de homologação de sentença estrangeira. Se você tem uma decisão de outro país que precisa ser cumprida no Brasil, você tem que passar pelo STJ, né? Se não for uma das situações aqui de competência exclusiva, que a gente viu, né? Se não for a situação do artigo 23, se for uma situação dessas aqui, e você tem uma sentença no estrangeiro, você precisa vir no Brasil e fazer o processo de homologação da sentença estrangeira. Depois que o STJ homologa a sentença estrangeira, ela vai para a primeira instância da Justiça Federal para ser cumprida. O STJ apenas fala, essa sentença está de acordo com o direito do país de origem dela e ela não afronta o direito brasileiro, portanto, ela é uma sentença válida no Brasil. E aí, depois disso, ele joga a sentença para a primeira instância da Justiça Federal e vai ser cumprida essa sentença na Justiça Federal Brasileira. Esse processo demora muito, tá? Só para mostrar para vocês o STJ rapidinho e uma sentença de homologação uma homologação de sentença estrangeira na STJ. Está aqui o STJ. STJ é o Superior Tribunal de Justiça, fica em Brasília. A principal função do STJ, se vocês estiverem curiosos, é unificar a interpretação da lei federal no Brasil. No direito brasileiro, diferente do direito americano, por exemplo, a maior parte da lei brasileira é lei federal. E os estados, o judiciário dos estados julga a lei federal. Nos Estados Unidos é muito simples. Quem julga a lei federal é a Justiça Federal e quem julga a lei estadual é a Justiça Estadual. Lá é assim. Aqui, quase todas as nossas leis são federais e a Justiça Estadual julga a lei estadual também. E aí você cria uma situação que pode ter conflito. Né? O Tribunal de Justiça do Amapá entende uma coisa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entende de outro jeito. Você precisa ter uma unificação dessa interpretação da lei federal e aí o STJ serve para isso. Mas ele faz outras coisas também, como, por exemplo, essa coisa da homologação. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma sentença de homologação rapidinho. Jurisprudência do STJ. Ih, faltou energia. Vocês estão me ouvindo? Sim, aqui faltou também. Deu uma queda. De manhã faltou na hora do almoço. Se faltar, você já sabe o que foi, se eu cair. Deixa eu até desligar o ar para ele não queimar. Mas que curioso, parece que caiu uma fase. Não, tá funcionando. Todo mundo. Não chegou a derrubar a internet, que milagre. E eu tenho no break. A homologação de sentença estrangeira. Estão vendo aqui? Aqui é a ementa da decisão. Ementa é um resumo, tá? Não sei se vocês lembram disso de ED, ou se vocês estiverem em ED. A decisão de um juiz singular chama sentença. A decisão de um tribunal chama acórdão, porque são vários julgadores e eles acordam a decisão deles. É por isso que chama acórdão. Relator e tal. Né? Só para a gente ver uma rapidinho. Direito internacional privado, processual civil, sentença estrangeira, oriunda dos Estados Unidos da América. Artigos 15 a 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINP, essa aqui, ó. E artigos 960 e seguintes do CPC. Isso aqui deve ter a ver com direito de família, eu acho. Artigo 260C, tarará, do regimento interno do STJ.
Esses são os artigos que tratam da homologação dentro do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver o que se trata. A homologação de decisões estrangeiras pelo judiciário está prevista na Constituição, tarará, isso aqui não importa muito. Nos termos do artigo 17, 17, que atualmente se aplica no procedimento de homologação, constituem requisitos indispensáveis ao deferimento. Então, o que o STJ olha quando ele vai decidir se ele vai homologar ou não? Né? A instrução da petição inicial com original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis devidamente traduzidos por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade consular brasileira. Esse é um processo caro. Em geral, você precisa basicamente fazer prova do direito internacional. O juiz brasileiro ele não é obrigado a saber o direito americano. Então, você tem que ter um tradutor oficial e uma autoridade consular que vai analisar a sentença estrangeira, decidir se ela transitou em julgado, quer dizer, se ela não tem mais recurso, não cabe mais recurso em relação àquela sentença, e se ela está de acordo com o direito americano, no caso aqui. Né? Quem faz isso daí é um profissional super bem pago, né? Vocês podem procurar como é que se torna tradutor juramentado. E aí, às vezes, tem concurso nos tribunais para fazer isso aqui. A autoridade consular, se vocês forem trabalhar no Itamaraty, mexe com isso aqui também. Então, você vai basicamente fazer prova e dizer, não, essa decisão está correta. Tem algumas situações onde o país tem tratado com o Brasil e aí você não precisa fazer isso aqui tudo. O exemplo mais fácil de mostrar para vocês é a França. A França tem um tratado com o Brasil que dispensa muito disso aqui. Você pode só pegar a sentença estrangeira, traduzir, não precisa fazer prova do direito francês, você só traduz a sentença e chega para homologar aqui no Brasil. Tem um tratado entre o Brasil e a França que permite isso daí. Tem casos aqui no Amapá que aparece essa situação, tá? Por causa da Guiana Francesa. 2. Haver sido a sentença proferida por autoridade competente, ou seja, a autoridade que realmente tem competência para fazer aquilo, né? Ou, basicamente, não ser uma situação dessas do artigo 23. Né? Não pode ser uma situação dessa aqui, tem que ser uma situação dessa aqui. É isso que o STJ vai ver. 3. Terem as partes sido regularmente citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. Né? Se as partes participaram do processo ou se não participaram, de fato, procedeu-se aos procedimentos para verificar se é caso de revelia. Revelia é quando a parte citada não se manifesta no processo. Ter a sentença transitada em julgado, que eu falei para vocês, né? Não cabe mais recurso. Esse ponto aqui é o ponto mais interessante. Não ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana ou a ordem pública. Esses conceitos aqui são altamente subjetivos, tá? Então, depende muito da situação. Tem coisa que o STJ entende que ofende a soberania nacional, né? Tem que ver, é caso a caso, né? Justamente porque são conceitos muito abertos. No livro tem vários casos onde tem exemplos desse negócio de ofensa à soberania nacional aqui. Não consigo lembrar nenhum de cabeça agora. Se não me engano, questões que violam o direito do consumidor no Brasil. Tem casos que eu lembro assim. Né? A lei consumerista brasileira ela é muito boa do ponto de vista da esquerda. Tá? Ela é muito progressista, ela dá muito direito para o consumidor, ela reconhece uma série de situações que na relação de consumo se colocam, de desigualdade entre as partes, e, portanto, o consumidor tem muito direito no Brasil que em outros países ele não tem. Então, uma sentença estrangeira que seja completamente contra o nosso Código de Defesa do Consumidor, o STJ pode, e já vi casos assim, dizer que ele não vai homologar essa sentença porque ela ofende a soberania nacional ou a dignidade da pessoa humana. Né? Ou uma situação mais esdrúxula. Por exemplo, uma sentença que ofenda os direitos humanos aí, de alguma maneira. Né? O STJ não vai homologar. Ou que, por exemplo, um processo que não tenha obedecido ao princípio do contraditório e da ampla defesa, que é um princípio muito caro ao direito, está na nossa Constituição, está em vários tratados internacionais, que basicamente dizem que a outra parte tem que ter chance de se defender no processo. Né? Se ela não se defendeu porque ela não quis, é uma coisa. Agora, se ela não foi dado a ela uma chance de se defender, isso viola princípios básicos de dignidade da pessoa humana. Então, o STJ não homologaria uma sentença dessa. Tá? Então, você tem que cumprir esses pré-requisitos aqui. A gente ainda não chegou no pepino. Estou só
só para mostrar todos os itens que o STJ verifica antes de entrar no mérito da situação. Não há objeção da parte requerida à homologação da sentença estrangeira. Então esse caso não vai dar problema, porque a parte que perdeu, né, a parte requerida, não se opôs à homologação. Né? Quando chega o processo de homologação no STJ, o STJ ele cita a parte que vai tomar na cabeça, a parte que vai tomar o pau, porque perdeu lá fora. Então ela tem chance de se manifestar aqui no Brasil ainda, e acontece muito isso. Particularmente em ações de divórcio, onde o marido quer aplicar a lei brasileira, a mulher quer aplicar a lei americana, aí perdeu lá nos Estados Unidos, chega aqui, eles tentam reverter a situação no STJ no processo de homologação. Tá? A gente vai ver umas situações assim quando for falar de direito de família. Mas, então você tem que a outra parte se manifeste. Aqui eles não questionaram. Depois a gente olha mais rapidinho onde teve bronca, mas vamos terminar isso aqui. Após a citação por carta rogatória a gente vai ver outra forma que um judiciário de um país se comunica com o judiciário de outro país. A carta rogatória é quando você precisa fazer alguma coisa dentro de um processo que não foi julgado ainda. Por exemplo, eu preciso fazer uma busca e apreensão em outro país. Né? A minha esposa pegou meu filho no Canadá e fugiu para o Brasil com a criança. Eu preciso mandar buscar a criança lá no Brasil, carta rogatória. Né? Eu preciso mandar citar alguém em outro país, para a pessoa saber que está respondendo um processo no Brasil, carta rogatória. Quando é dentro do Brasil, de estado para estado, chama carta precatória. Só para vocês saberem o juridiquês aí. Então, após a citação, né, no processo de homologação, a parte ré teve que ser citada. E ela não está no Brasil. Né, a tal da Deep Flex Incorporated aqui. Então, eles tiveram que fazer uma carta rogatória do processo de homologação de sentença estrangeira lá nos Estados Unidos. Mandar citar a parte lá. Tudo isso é caro. Após a citação, a parte não apresentou contestação, né? Por isso que não há objeção, porque ela nem apresentou contestação aqui no Brasil. Razão pela qual a Defensoria Pública da União foi nomeada como curadora especial. Isso aqui eu faço muito na Defensoria do Estado também. Quando a parte é citada no processo civil e ela não apresenta defesa, a Defensoria Pública atua de uma maneira assim, muito... só verificando se tem alguma violação de direito muito séria ali, porque ela não tem nem como te defender em razão de que ela não tem contato com a parte. Né? A parte mora nos Estados Unidos, ela não quis se defender, então a Defensoria só dá uma analisada para ver se não tem nenhuma ilegalidade muito séria aqui, e é por isso que ela entra aqui no processo, a Defensoria Pública da União. Eu faço direto aqui no Amapá para a Justiça Estadual, né? Eu trabalho na Defensoria Estadual. E em sua tréplica concordou com a homologação, então a Defensoria não se opôs. A requerida Deep Flex no Brasil, indústria de produtos flexíveis e participações, se manifestou pela homologação da sentença proferida pela Corte de Michigan, sem que haja condenação nos ônus de sucumbência diante da ausência de litigiosidade no presente caso. Né? Quando a parte contesta, vai contra e perde, ela tem que pagar o advogado da outra parte, tem que pagar 10% do valor da causa de sucumbência, a gente chama para o advogado da outra parte. Aqui não vai ter sucumbência porque a outra parte não se defendeu. Ela né, nem respondeu a citação. Portanto, se desencontrou plenamente atendido, e aí não entrou no mérito da questão porque não teve briga aqui. Então, a gente nem sabe o que aconteceu aqui. O STJ só homologou e é isso aqui agora vai ser cumprido na primeira instância da Justiça Federal Brasileira. Deixa eu achar uma que deu bronca. Alimentos, olha, alimentos geralmente dá briga. Olha, isso aqui parece que é interessante, é curtinha. Então, processual civil, homologação de decisão estrangeira, alimentos, filho menor. Então, a criança está cobrando alimentos do pai ou da mãe. Cumprimento dos requisitos, deferimento da homologação. É devido à homologação de sentença, dispondo sobre alimentos, porque atendido os requisitos. Inviável analisar no pedido homologatório de decisão estrangeira alegações trazidas em contestação quanto à excessiva onerosidade da pensão alimentícia imposta na sentença alienígena e a ausência de condição financeira atual do ora requerido, a impossibilitar o cumprimento da obrigação de pagar, bem como o pedido de revisão da pensão estabelecido pela Justiça Austríaca. Então, é o judiciário da Áustria que está mandando o pai aqui no Brasil pagar alguma coisa que ele não está pagando.
Aí vamos parar para... Então aqui teve briga, olha. Quando chegou aqui para homologar, o pai foi citado para... Olha, tem um processo aqui, uma sentença que teve lá na Áustria, a gente está homologando aqui. O senhor tem alguma coisa a se manifestar? Né? Aí ele simplesmente reclamou, dizendo que estava muito caro, que ele não tinha dinheiro para pagar essa pensão, né? Levantou todas essas questões aqui. O STJ falou, olha, isso aqui a gente não discute aqui no processo de homologação. O processo de homologação, ele trata só disso aqui, né? Se esses pré-requisitos estão estabelecidos, que a gente viu. Eu não vou entrar no mérito da decisão da Justiça Austríaca, a não ser que essa decisão viole a soberania nacional, que não é o caso aqui, o STJ entendeu que não é o caso. Então, ele teve uma defesa aqui, mas o STJ entendeu que não vou entrar no mérito disso aí, não. A homologação de sentença estrangeira é ato meramente formal, por meio do qual esta corte exerce tão somente um juízo de delibação, não adentrando o mérito da disputa original, tampouco averiguando eventual injustiça da decisão estrangeira. A homologação tem como única exclusividade, finalidade, transportar o ordenamento pátrio, ser cumprida a decisão, tarará. Deu para entender a lógica da coisa? O cara tentou se defender aqui do mérito, o STJ entendeu que não. O STJ ele pode entrar no mérito da decisão, sim, no processo de homologação, mas só naquelas situações muito excepcionais onde ele entende que teve violação à soberania nacional, à dignidade da pessoa humana ou à ordem pública. Né? Se a sentença for uma sentença assim, 10 chibatadas, aí o STJ vai entrar no mérito na hora de homologar. Ele vai falar, não, 10 chibatadas o Brasil não cumpre. Tá? Vamos voltar lá para os slides. Ou para a Nádia. Eu quero mostrar umas situações práticas que ela sempre traz. Vamos continuar aqui. Critérios, a gente já viu, né? Os critérios concorrentes. Vou passar isso aqui. Os critérios do 22 também. A eleição de foro, aquilo que eu falei para vocês. Fórum shopping. Cláusulas contratuais. Direito à liberdade dos contratos. Vamos dar uma olhada aqui nas páginas dela. Como eu falei para vocês, o Brasil ele tem meio complicado isso aqui. A gente aceita a cláusula arbitral. Cláusula arbitral é quando as partes escolhem um juízo privado, um juízo arbitral, para dirimir questões relativas ao contrato. Agora, a gente não aceita que um contrato diga assim, no caso de problema com esse contrato, a gente não vai aplicar a lei brasileira, a gente vai aplicar a lei americana. Se o contrato tivesse que ser cumprido no Brasil, ou se o contrato tivesse sido assinado no Brasil, vai sim ser aplicada a lei brasileira. A gente não aceita isso. Em outros países é comum aceitar. Tem um exemplo aqui na página 189, deixa eu ver o que é. A gente dá uma olhada. Mas é uma matéria assim, que dá sempre problema, tá? Dá sempre discussão esse tema. Tá aqui, deixa eu abrir para vocês agora no livro da Nádia. Tá aqui. Há outros dois casos que merecem ser apontados, eu vou mostrar para vocês aqui. No recurso especial, esse número aqui, Robson versus Nike, havia uma cláusula de eleição do foro da Holanda e discutia-se se uma das partes poderia ser considerada como consumidor, o que implicaria na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, no esvaziamento do contrato, porque o Código de Defesa do Consumidor brasileiro ele tem uma série de coisas que você não pode fazer em contrato, porque o Código de Defesa do Consumidor proíbe. Então, o STJ decidiu que a relação entre as partes, paritária e simétrica, a relação negocial, além do mais, parte da obrigação não seria cumprida no Brasil, mas sim no exterior, pelo que se entendeu ser correta a decisão que extinguiu o feito, entendeu ser competente a justiça holandesa. Então, nesse caso aqui, entendeu-se que não se aplicava o CDC porque as partes eram paritárias, não existia uma relação de consumo aqui. Né? Só para dar um exemplo. Vou voltar lá. Mas dá problema, às vezes, isso aqui, justamente pelo que eu falei para vocês, de que uma coisa é a competência da justiça, outra coisa é qual lei vai ser aplicada, tá? Essas coisas não necessariamente são iguais. Né? Óbvio que se a competência da justiça é a competência de outro país, você vai aplicar a lei de outro país. Agora, se a competência da justiça é a competência brasileira, você pode, mesmo assim, aplicar uma lei estrangeira numa situação concreta. A gente vai ver um pouco isso daí mais para frente.
Competência exclusiva, né? Eu já expliquei para vocês, são aquelas situações que tem imóvel no Brasil. A exceção disso aqui são as situações de imunidade de jurisdição, aquelas situações consulares, tá? De consulado, imunidade de consulado e tal. Aqui, né, por mais que a lei fale que a competência é brasileira, você não vai aplicar a lei brasileira porque se trata de uma situação de consulado. E aí tem uma discussão aqui que é interessante, tá? Na página 200, que é atos de gestão versus atos de império. Não é tudo que um consulado faz que está imune da justiça brasileira, né? Aí tem uma distinção, o que são atos de gestão versus o que são atos de império. Atos de império são aqueles que dizem respeito a questões de soberania nacional, né? Que a gente não julga no Brasil. Então, por exemplo, vamos ver aqui os exemplos que ela dá na página 201. Melhor. São esses exemplos de imunidade consular. Os exemplos de ato de gestão eu sei que são mais claros. Por exemplo, se o jardineiro do consulado entra com uma ação na Justiça Trabalhista Brasileira, o chefe do consulado não pode alegar imunidade diplomática, tá? Porque é uma relação de trabalho, de emprego ali, não tem nada a ver com o que o consulado faz. O cara simplesmente não está sendo pago pela grama que ele está cortando. Ou o motorista do chofer dele aqui no Brasil. Então, coisas assim, o Brasil não reconhece imunidade diplomática. Né? A empregada doméstica que trabalha na casa do cara, coisas desse tipo. Tem que estar relacionado com a atividade fim do consulado, que é fazer representação diplomática no país. Fala, colega. Eu ia perguntar sobre aquele caso da empregada doméstica aqui no Brasil, que ela sofria abuso da chefe, e ela trabalhava, se eu não lembro agora se foi embaixada ou se foi consulado das Filipinas. Abuso é questão criminal. Aí, em questão criminal, é reconhecida a imunidade diplomática, porque senão você vai mandar prender o cônsul porque ele estava abusando sexualmente da empregada, entendeu? E o Brasil não vai prender o embaixador filipino. Não era abuso sexual, era abuso de trabalho, sabe? Abuso moral. Se for uma questão trabalhista, indenização por dano moral, aí a gente reconhece, sim. Porque é uma questão que não passa por mexer com a representação da embaixada. Eu entendo que provavelmente deve ter sido julgado competente a justiça brasileira, sim, e deve ter sido condenado a embaixada aí por dano moral, por estar abusando da empregada e tal. Aí sim. Se fosse criminal, não, porque você ia ter que prender o embaixador e não pode prender o embaixador. Então, seria imunidade. Mas aqui, no nosso caso, é civil, né? Vamos ver os exemplos aqui que ela tem na página 201. Tratava o caso de recurso ordinário interposto pelo município do Rio de Janeiro. Que tipo de recurso? Você não precisa entender. Isso aqui é matéria processual civil, não interessa muito não, tá? Então, recurso interposto pelo município do Rio de Janeiro contra a sentença que havia extinguido, sem resolução do mérito, a ação de cobrança de IPTU e taxa de limpeza e iluminação pública em face do estado da Bolívia. Né? A embaixada não estava pagando o IPTU. É isso. O consulado, né? Porque no Rio de Janeiro é o consulado. O município do Rio de Janeiro alegava que a Bolívia, ao utilizar serviços públicos prestados pela municipalidade, praticava ato de gestão e não ato de império. Nessa distinção aqui. Não podendo eximir-se do pagamento dos respectivos tributos. Considerou ainda que o artigo 32 da Convenção de Viena autoriza a cobrança de tributos. A gente pode até olhar esse artigo 32 da Convenção de Viena, que todos os países assinam praticamente. Né? O STJ considerou que os artigos 23 a 32 da Convenção de Viena isentariam o Estado estrangeiro e o chefe da missão de todos os impostos e taxas nacionais, regionais, municipais sobre os locais da missão, de que sejam proprietários ou inquilinos, excetuados os que representam o pagamento de serviços específicos que lhes sejam prestados, razão pela qual a cobrança do IPTU seria indevida, mas eu aposto que a taxa de iluminação pública, a taxa do lixo, não. Por outro lado, tá aqui, por outro lado, que se refere às taxas de limpeza e iluminação pública, a cobrança seria impossível, em princípio possível, já que se enquadra na exceção consagrada nas normas da Convenção. Não obstante, acompanhando as manifestações do STF, que declarou inconstitucional as referidas taxas, e isso aqui é relativo à taxa específica. Deixa eu explicar para vocês. Então, o município do Rio de Janeiro cobrando IPTU, taxa de limpeza e taxa de iluminação pública
da autoridade consular da Bolívia, que não estava pagando. Porém, a Convenção de Viena, nos artigos 23 a 32, isenta as representações consulares de pagar impostos, mas não taxas sobre serviços. A diferença de imposto para taxa é que o imposto não te dá direito a uma contraprestação imediata de um serviço. A taxa, sim. Né? Pensa que quando você vai no Detran tirar um documento, você paga uma taxa pelo exercício do poder de polícia que o Detran tem que fazer para te fiscalizar. Tá? Tem uma contraprestação ali. A taxa de limpeza é a mesma coisa. Você está pagando uma taxa porque estão limpando, taxa do lixo, porque estão pegando lixo da sua casa e levando para o lixão público. Então, enfim, a discussão é uma discussão mais tributária do que direito internacional aqui. Mas, a princípio, o STJ entendeu que, de fato, não se trata de ato de império, se trata de ato de gestão. Porém, em razão da Convenção de Viena, a Bolívia estaria isenta de pagar o imposto. Porém, não estaria isento de pagar a taxa. Tá? A Convenção de Viena não isenta a taxa. É só imposto. E aí teria que pagar, sim, a taxa. Só que essas taxas aqui estão com problema no STJ. O STJ julgou elas inconstitucionais. Ou seja, ninguém tem que pagar essa taxa, não é só o consulado, não. E aí o STJ entendeu que deu ganho de causa para a Bolívia aqui, tá? Mas o nosso ponto que nos interessa aqui é a questão da diferença entre ato de gestão e ato de império. E pagar taxa municipal, não é ato de império, é ato de gestão. E, de fato, o STJ entendeu isso. Só que, por várias outras razões aqui, a Bolívia não precisava pagar o negócio mesmo. Só para vocês entenderem que a discussão se dá ao redor disso aqui. Se trata-se de ato de gestão ou de ato de império. Esse posicionamento foi mantido no recurso ordinário 138, oportunidade no qual o STJ deixou claro posicionamento que a cobrança de IPTU esbarrava na imunidade tributária e na jurisdição prevista na Convenção de Viena. Por outro lado, conquanto a taxa de coleta de lixo de iluminação pública não viole, dada a sua especificidade, prevalece a tese do STF de que essas taxas são inconstitucionais por outras razões. É disso que se trata. Mas, mesmo assim, pagar taxa não é ato de império, é ato de gestão. Há outros exemplos de julgado sobre imunidade de execução, tendo o STF esclarecido o ponto ao considerar a imunidade de execução mais abrangente do que a jurisdição. A execução forçada contra o Estado estrangeiro continua interessante e é que muitos deles suscitam discussões a respeito da renúncia à imunidade, pois a Alemanha restou silente. Enfim, ela continua falando do assunto aqui, mas o importante vocês entenderem é isso, diferença de ato de gestão para ato de império. Destaque-se que o recurso ordinário 60, o ministro Salomão entendeu que o moderno direito internacional apresenta a tendência de restringir a imunidade de jurisdição nas hipóteses de ato lesivo aos indivíduos, deitando por terra a dicotomia entre ato de gestão e ato de império. Enfim, a discussão é por aí, tá? Mas o que nos interessa mais aqui antes disso? Aqui é a exceção. A exceção é a questão diplomática. A regra, nos casos de competência exclusiva, é que é a lei brasileira e a competência do Brasil para julgar as questões, nas situações de competência exclusiva. Eu só gastei muito tempo com isso aqui, porque aluno de RI, isso aqui interessa muito para vocês, a questão da imunidade diplomática. Sujeição do Estado brasileiro à justiça estrangeira. Constituição Federal. É de competência da Justiça Federal os casos onde figure a União como parte. Isso aqui é assim, se a União é parte de um processo, quem julga é a Justiça Federal. Então, se a Alemanha entrando com uma ação contra o Brasil, aqui no Brasil, quem vai julgar é a Justiça Federal. Vamos pular isso aqui. A aplicação da lei estrangeira. Aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, o Brasil é competente para julgar, mas ele aplica a lei estrangeira na hora de julgar aquele caso. Sobre esse assunto, a gente vai ver mais exemplos mais para frente, mas a regra é o juiz brasileiro não possui arbítrio para aplicar a lei interna ou a lei estrangeira, pois cabe-lhe aplicar a lei competente. Então, ele tem que determinar qual é a lei competente e ele é obrigado a aplicar a lei competente. Quem vai dizer qual é a lei competente? A lei brasileira. A lei brasileira que vai dizer se é a lei internacional ou a lei brasileira que se aplica àquela situação. A outra parte tem que fazer comprovação da lei internacional aplicável, se for um caso de aplicação da lei internacional.
Exemplos, página 212, a gente vai já olhar aqui. Vou dar um exemplo para vocês disso aqui que a gente vai estudar mais para frente, direito de família. Num casamento, aplica-se a lei do domicílio dos nubentes. Então, se o casal mora no Brasil, vai ser competente o Brasil e vai se aplicar a lei brasileira. Agora, se o casal tem seu domicílio nubente nos Estados Unidos, vai se aplicar a lei americana. Porém, relativo aos atos de celebração do casamento, por exemplo, quantas testemunhas tem que ter no casamento? No Brasil é um número, nos Estados Unidos é outro. Vai se aplicar a lei do local onde o ato foi celebrado. Portanto, se duas pessoas casaram nos Estados Unidos, moram no Brasil, casaram lá e vieram para o Brasil, chegaram aqui, brigaram e a esposa quis anular o casamento com base na lei americana, porque não houve o número de testemunhas suficientes para ser celebrado o casamento de acordo com a lei brasileira ou com a lei americana, né? Depende do que ela está argumentando. Na hora de infração na justiça, tem que ser o judiciário brasileiro, que eles casaram aqui, mais o judiciário brasileiro, quer dizer, desculpa, eles casaram lá, mas eles moram aqui, mas o judiciário brasileiro vai ter que aplicar a lei americana relativa à discussão sobre o número de testemunhas que tinham que estar presentes no casamento. Então, digamos que o casal queira que seja o marido quer que seja aplicada a lei brasileira para anular o casamento, porque pela lei brasileira não tinha o número certo de testemunhas. Mas pela lei americana tinha o número correto de testemunhas, sim. O juiz brasileiro vai aplicar a lei americana e vai manter o casamento. Se eles quiserem, eles vão ter que se divorciar, mas não dá para anular mais o casamento. Um exemplo para dar para vocês. Mas aí as partes vão ter que comprovar a lei internacional aplicável aqui no Brasil, pelo processo parecido com aquele da homologação de sentença estrangeira. Você vai ter que ter tradutor juramentado, vai ter que ter uma análise da autoridade consular, dizendo que aquela lei é aplicável, a interpretação. Mais importante do que a lei aplicável é qual a interpretação correta da lei aplicável. E aí você vai ter que ter alguém juramentado, um advogado, que vai dizer, não, a lei americana, a interpretação correta é essa daqui. Deu para entender? A gente vai olhar exemplos disso aqui mais para frente, quando a gente for tratar de direito de família. Parece muitos casos assim. Então, vou repetir. Dizer que o caso vai ser julgado no Brasil, ou que a justiça brasileira pode julgar o caso, não necessariamente implica que a lei brasileira vai ser a lei aplicada. Geralmente, sim, mas tem exceção. Você pode ter situações onde aplica-se a lei estrangeira num julgamento dentro do Brasil. Raras exceções, mas existem. Mais para frente tem vários exemplos aí. Vamos ver os exemplos dela aqui logo. Página 212. Aí talvez dê para fixar melhor isso. Tá aqui. Tá aqui. O STF se pronunciou sobre a forma de interpretação do direito estrangeiro em caso de aplicação do direito português. O ministro Moreira Alves interpretou o direito português de forma diversa do tribunal de origem, e então aplicou a lei portuguesa com base na opinião de doutrinadores portugueses, procurando dar-lhe a interpretação que teria em Portugal. Só para esse negócio de como interpretar a lei é uma encrenca. Então, em última análise, o Brasil vai interpretar a lei estrangeira. E aí ele pode interpretar do jeito que ele quiser, mas tem que ter prova da lei, da interpretação, das interpretações que foram dadas lá fora. Mas o juiz aqui é livre para interpretar como ele quiser. Deixa eu achar um exemplo melhor. No Rio de Janeiro, em um interessante acórdão da 11ª Câmara Civil, o tribunal entendeu que a comprovação da renda da vítima para efeito de indenização em ação movida por esposa e filha podia ser realizada por um affidavit enviado por seu contador no estrangeiro, já que a vítima residia e trabalhava na Inglaterra até o trágico evento. E assim o fez, interpretando as regras do Código de Bustamante sobre a matéria aplicável. Novamente, questão de prova e aplicação da lei estrangeira surgiu em uma demanda em que se discutia qual a lei de regência de um contrato internacional. O relator, embora entender ser aplicável ao feito a lei estrangeira por força do artigo 9º, aquele artigo 9º foi o que eu falei para vocês que dá bronca, porque ele fala aqui, que
para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, se assinou-se o contrato lá na Inglaterra, né, mas por qualquer razão está sendo julgado aqui no Brasil, você vai aplicar a lei da Inglaterra. Né? Outro exemplo de uma situação onde, mesmo estando sendo julgado no Brasil, você aplica a lei estrangeira no caso concreto. Vamos voltar lá. Então, o relator, embora entendesse ser aplicável ao feito a lei estrangeira, por força do artigo 9º, concluiu que o direito da parte precluíra, porque a lei por ela alegada como aplicável, a lei do Estado americano de Connecticut, não fora comprovada de forma adequada. Aquilo que eu falei para vocês, a parte tem que trazer a lei, né, estrangeira e comprovar que aquela é a lei aplicada ao caso concreto. Aí, para fazer isso, ele tem que passar por tradutor juramentado, por autoridade consular americana, nesse caso, né, dizendo que aquela realmente, dando um atestado. Essa é a lei aplicável a esse caso aqui. Então, aí ele se manifestou dizendo isso. São esses os exemplos. Calção. Esse aqui é um exemplo que ela dá, se não me engano. 2015? Calção é quando você tem que depositar uma continha em juízo para entrar com uma ação, tá? No Brasil não é necessário em ações do CDC. Não, isso aqui não interessa para vocês. É isso. Deixa eu ver a hora que eu queria adiantar um pouco mais o assunto. Dá para a gente ir um pouquinho mais além. Eu queria mostrar para vocês um pouco a questão das formas como se relacionam a justiça estrangeira com a justiça brasileira. Eu falei da homologação de sentença estrangeira, esse assunto aqui, cooperação jurídica internacional. Está no texto que eu deixei para vocês aí nessa semana. Cooperação jurídica internacional, de modo geral, como eu falei para vocês, é como uma justiça se relaciona com a outra. Existem 3 formas de cooperação internacional, falando em termos de justiça. Você tem a homologação de sentença estrangeira, que eu mostrei para vocês já. Você tem a carta rogatória, que é uma situação onde não tem uma decisão ainda, mas durante o processo você precisa fazer alguma coisa ali imediatamente. Né? Citar a parte, colher uma testemunha em outro país. Você precisa de uma prova testemunhal, mas a pessoa não mora no Brasil. E aí você manda uma carta rogatória para o outro país para que um juiz, lá na Argentina, por exemplo, sente com aquela pessoa e colhe o testemunho dela e mande para o Brasil de volta esse testemunho. Se chama carta rogatória. E a terceira forma de cooperação internacional, que é a que mais nos interessa, é a chamada cooperação jurídica internacional mesmo, que é quando tem tratado, tá? Isso aqui dá muita bronca, porque as outras 2 formas são antigas, existem desde a República Velha no Brasil e em outros países também. Era como sempre se fizeram as coisas. Só que, devido à globalização, à velocidade das relações entre as pessoas no mundo e tal, essa forma de cooperar entre 2 países, a justiça dos 2 países, é muito lenta e gera muito problema. Então, para tentar resolver essas demoras, começaram a se escrever tratados internacionais nas mais diversas áreas para tentar acelerar esse processo de cooperação e você não precisar passar pela tal da homologação de sentença estrangeira. Você ir direto de um juiz lá dos Estados Unidos com um juiz brasileiro. Isso começou particularmente com a situação de sequestro internacional de menores. A gente vai estudar isso mais para frente, quando a gente for falar de direito de família, mas essencialmente acontece quando, não assim quando um sequestrador rouba a criança, mas principalmente, mais frequentemente, quando alguém que tem algum tipo de direito familiar sobre aquela criança foge com ela. É a situação que o pai e a mãe são separados, o pai pega a criança um dia que ela está passando o final de semana na casa dele e foge para o Brasil. Isso era um problema, porque para a criança era um trauma, né? A criança foi tirada à força de sua casa, do seu lar, do seu país, de onde ela vivia, e foi levada à força para outro lugar. E aí o que acontecia? A mãe, né, no país de origem, ou o pai, enlouquecia, ia na justiça, sei lá, argentina, americana, porque o tratado começou pelos Estados Unidos. Ia lá na justiça americana pedir para o juiz nos Estados Unidos mandar, aqui no Brasil, mandar a criança de volta para os Estados Unidos. Então, ela entrava no judiciário americano.
Enquanto isso, o pai aqui no Brasil, com a criança, ele ia na justiça brasileira e pedia para o juiz no Brasil reconhecer o direito ao poder familiar do pai aqui no Brasil. Até 2002, até o novo Código Civil, você tinha o poder pater-famílias, inclusive. O pai tinha mais direito sobre a criança do que a mãe no Brasil. Então, se o pai trazia a criança para o Brasil antes de 2002, o tratado foi assinado na década de 70. Se ele trazia a criança para o Brasil em 2002, um juiz brasileiro aqui dizia para ele que ele tinha direito de guarda sobre a criança, enquanto isso a mãe enlouquecida nos Estados Unidos conseguia uma ordem judicial lá para mandar a criança de volta, né? Aí tá os dois correndo. Um aqui no Brasil pedindo direito de guarda, ela lá nos Estados Unidos pedindo para mandar a criança de volta. O juiz americano dá uma decisão, depois de um certo tempo, porque a justiça é lenta em todo lugar, não só aqui não. O juiz lá dá uma decisão que tem que mandar a criança de volta. Ela pega essa decisão, viria aqui no Brasil, ou via carta rogatória, se fosse uma decisão de urgência no processo, ou via homologação de sentença estrangeira, se fosse uma sentença já, se fosse uma decisão definitiva no processo americano. E esse processo todo demorava, tanto a carta rogatória quanto a homologação. A homologação demora muito, porque é aquilo que vocês viram, tem que vir aqui para a STJ. A carta rogatória também passa por aqui rapidamente e depois vai para a primeira instância. E aí ela conseguia tudo isso. Quando chegava aqui no STJ, ou na primeira instância a carta rogatória, já tinha uma decisão do juiz aqui do Brasil dizendo que a criança ela tinha direito de guarda sobre a criança. Então, o STJ pegava uma sentença do juiz americano e a sentença do juiz brasileiro dizendo que o pai tinha direito sobre a criança. Numa situação dessa, o STJ ou o STF, na época, dizia que não ia homologar a sentença estrangeira porque vale a sentença brasileira. Né? Não, você tem uma situação que o judiciário brasileiro se defronta com uma sentença estrangeira e uma sentença brasileira, o judiciário brasileiro vai dar preferência pela sentença brasileira, não importa a situação, por uma questão de soberania nacional. E aí ferrava tudo, porque a criança já estava há 15 anos no Brasil, nesse meio tempo, 10 anos de viver no Brasil, o trauma já aconteceu, já está revoltada brigando com o pai, usando droga na rua e tal, não sei o quê. A criança está pirada tomando Ritalina, e enfim, a cagada está feita. Então, para tentar evitar isso, criou-se tratados internacionais, que a gente vai estudar com mais calma mais para frente, mas que dizem basicamente que uma situação de sequestro internacional de menor, você não vai discutir a guarda da criança, quem tem direito sobre a criança. Se a criança saiu da sua casa de maneira forçada, ela tem que voltar. E você não precisa homologar droga nenhuma em STJ, em STF nenhum. Você pega a decisão do país de origem, né, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, vem para o Brasil, vem para a primeira instância brasileira e manda o juiz aqui mandar a Polícia Federal pegar a criança e mandar de volta para o Canadá ou para os Estados Unidos. Teve um caso assim ano passado, acho que até botei na outra turma que eu dei essa disciplina, que conta uma história dessas. No caso, foi a mãe. A mãe pegou a criança lá do Canadá e trouxe ela de volta para o Brasil e se escondeu aqui no Brasil, no interior de São Paulo. A Polícia Federal teve que correr atrás dela e tudo. Foi uma coisa muito rápida, demorou 6 meses, menos de um ano. Conseguiram achar a mãe, pegar a criança e mandar de volta para o Canadá por causa desse tratado. Né? Mas cada área tem um tratado diferente. Em geral, esses tratados todos eles têm uma coisa em comum. Que coisa em comum é essa? Eles estabelecem uma autoridade central em cada país que vai fazer essa comunicação. Então, no caso do Brasil, hoje em dia, é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, chamado Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Esse departamento que faz isso. Então, se uma autoridade americana dá uma decisão relativa a sequestro de menores, por exemplo, que precisa ser cumprida aqui no Brasil, essa decisão chega no Ministério da Justiça, chega pelo Itamaraty, vai para o Ministério da Justiça e dentro do Ministério da Justiça é distribuído para esse departamento aqui de acordo com o tratado, né, que diz que tem que ter uma autoridade central. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, por sua vez, vai pegar ou um advogado da União ou um procurador-geral, um procurador da República, né, um membro do Ministério Público Federal, e vai ingressar com uma ação de busca e apreensão na primeira instância aqui no Brasil. E aí o juiz vai mandar pegar a criança e mandar de volta. Então é tudo muito mais rápido, porque passa aqui pelo Poder Executivo,
né, de um país, no caso do Brasil aqui, e vice-versa. Se o Brasil precisa cumprir uma decisão dessa nos Estados Unidos, a gente vai ter aqui um juiz aqui no Brasil que vai dar a decisão. Aí essa decisão vai rapidamente para a autoridade central lá nos Estados Unidos, que eu não sei quem é, não sei se varia de estado para estado, mas eu imagino que seja tudo pelo Judiciário Federal americano. E lá nos Estados Unidos, essa autoridade central vai conseguir uma liminar na justiça na primeira instância, catar a criança e mandar de volta para o Brasil. Tudo muito mais rápido do que pelo processo da carta rogatória ou da homologação de decisão estrangeira. Deu para entender? E aí tem outros exemplos. Os exemplos mais recentes que estão dando mais bronca são relativos à área criminal, crimes internacionais, crime de desvio de recurso público, de dinheiro. Eu até trabalhei com isso no Ministério Público já, lá em São Paulo, nos casos do Maluf, dinheiro que estava escondido na Suíça, nas Ilhas Jersey, não sei o quê. Qual seria o procedimento normal? Aqui no Brasil, você conseguiu uma decisão da Justiça Brasileira que quebre o sigilo bancário, né, do Maluf, por exemplo. Aí essa decisão seria comunicada aos Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos passaria por um processo de homologação, não sei o quê, até achar o dinheiro da conta e mandar para cá. Graças a tratados internacionais que existem agora na área, o FBI americano liga aqui para o procurador do estado de São Paulo e já fala para ele o que tá aqui a conta do Maluf aqui em Manhattan, tá aqui a movimentação da conta dele. Se você quiser fazer alguma coisa com isso, pode fazer. Então isso aqui tem dado muita bronca. A gente vai ver uns exemplos disso mais para frente. Mas quem faz tudo isso daí é esse Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional no Ministério da Justiça. Tá? Aí depende da área, depende do tratado, como é que isso vai ser feito. Ao Departamento de Recuperação de Ativos compete articular, integrar e propor ações, coordenar a rede nacional, isso que lhe interessa, contra a lavagem de dinheiro, estruturar, implementar e monitorar ações de governo, além de promover a articulação dos órgãos do Poder Executivo, Judiciário e Ministério Público nas seguintes áreas. É isso aqui que nos interessa. Cooperação jurídica em matéria civil e penal, inclusive em assuntos de prestação internacional de alimentos, subtração internacional de crianças, que é aquilo que eu falei para vocês, sequestro internacional de menores, adoção internacional, né, se eu quero adotar alguém em outro país, se o juiz daqui me deu o direito de adoção, mas eu preciso que essa adoção seja executada em outro país, eu preciso fazer esse sistema aí de comunicar entre a autoridade central do Brasil com a autoridade central de outro país, desde que exista o tratado. Se não tiver tratado, não dá para fazer nada disso. Extradição, né, já vi casos aqui da pessoa na área criminal do DPE, o sujeito foi condenado aqui no Brasil, mas está foragido para a Guiana Francesa. E aí, como é que você traz o cara de volta? Né? Tem um tratado, e o tratado acelera todo o processo, porque você comunica-se, tem uma autoridade da Polícia Federal lá na Guiana Francesa que vai agilizar o processo todo pelo tratado, né? Para extraditar o preso de lá para cá. Transferência de pessoas condenadas e transferência de execução penal. E recuperação de ativos. Recuperação de ativos é quando tem dinheiro público desviado para outro país. Enfim, aí tem as outras aqui. Deu para entender? Depois a gente vai ver exemplos disso aqui com mais... Nos casos das crianças, particularmente, tem uns exemplos mais para frente. Deixa eu ver se eu pego aqui já no livro dela, porque a gente já mata esse pedaço. Eu quero andar rápido porque tem muito assunto nessa disciplina agora, desde que a professora Camila mudou a ementa. Página 228. Que eu falei para vocês. Espera aí. Página 228. No âmbito do direito de família, há 2 exemplos marcantes dessa nova modalidade de cooperação. O primeiro resulta da Convenção de Nova York sobre a prestação de alimentos no estrangeiro, né, quando tem que pedir pensão de um país para outro. Nesse caso, a autoridade central é o Ministério Público Federal. Não é mais, tá? É a tal da Departamento de Recuperação de Ativos. Essa aqui que é a autoridade central hoje em dia. Né? O livro da Nádia está um pouco desatualizado, apesar de que não é uma edição muito antiga, não. Mas é tudo agora pelo Departamento de Recuperação de Ativos. O Departamento de Recuperação de Ativos pode pedir para um promotor de justiça ingressar com ação. Porque quem tem capacidade de postular em juízo no Brasil não é o departamento. O departamento ele não entra com ação nenhuma. Quem entra com ação ou é a Advocacia da União
né, a Procuradoria da União, ou o Ministério Público Federal. Como é criança, você pode entrar pelo Ministério Público Federal. Mas a coisa chega toda pelo departamento. Aí o departamento vai bater um fonão para o Ministério Público Federal, tem um procurador da República que já está lotado aqui dentro, e esse procurador da República vai entrar com ação na Justiça Brasileira. Mas quem faz a mediação é o departamento. Então, sempre que vocês verem a autoridade central no livro dela é o Ministério Público Federal, não é o Ministério Público Federal, está errado aqui. É o departamento hoje em dia que faz tudo. Antigamente era o MPF, era o PGR. Mas quem vai entrar com a ação é o MP ou a Advocacia da União. E os pedidos vindos do exterior são a ele endereçados. Não são endereçados ao departamento. Em seguida, o pedido de alimentos promovido pelo MPF, aí sim, pode ser o MPF, é feito diretamente a um juiz federal. Então, você não tem mais a coisa da homologação nem a carta rogatória. Eu estou repetindo isso que é para fixar, para vocês fixarem bem. Você faz esse negócio direto com o juiz de primeira instância, ó. Porque uma autoridade aqui no Brasil, com capacidade de entrar com ação, no caso do Ministério Público, vai na primeira instância logo, não precisa ir lá pelo STJ. O segundo exemplo é a Convenção sobre Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, aquilo que eu falei para vocês. O pedido no exterior é enviado à autoridade central, que poderá dar início a um procedimento requerendo a volta do menor, também diretamente ao juiz federal do local onde ela se encontra. Em ambos os pedidos, o requerimento é feito de forma direta ao juiz local, pela autoridade central encarregada da convenção no Brasil. Entendeu por que é mais rápido esse troço aqui? E cada país vai ter a sua autoridade central, né? O tratado ele não fala quem é a autoridade central, ele só fala que tem que ter uma. Aí o país membro do tratado ele indica uma autoridade central. Aqui nesse país, quem faz isso aí é essa autoridade. No caso do Brasil, é o departamento. A discussão sobre a pertinência do auxílio direto como substitutivo da carta rogatória foi alvo de grande discussão entre o STJ e o STF. É isso que eu quero entrar para vocês. Por que deu briga isso aqui? Né? Porque começou a ter esse monte de tratado e o sistema antigo entrou em conflito com o sistema novo. Porque pela nossa Constituição Federal, fala-se em carta rogatória em homologação de sentença estrangeira. A cooperação, o tratado vem por fora. Né? É uma coisa completamente assim, meio puxadinho jurídico. Então começou-se a questionar se não se podia fazer isso, se tinha que usar a carta rogatória e a homologação. Um exemplo paradigmático é o CR 1457, que deu exequatur é força de execução, tá? Que deu execução a um pedido proveniente da França que continha diligências que importaram na quebra de sigilo bancário do interessado. Como eu falei para vocês, tem muita coisa na área criminal acontecendo nisso aqui agora. Eu até trabalhei com isso no MP. Isso dá mais problema, porque direito criminal mexe com direitos e garantias individuais da pessoa. Então, o judiciário é muito mais sensível na área criminal do que é na área civil. Mas vamos ler o que aconteceu. Através de um habeas corpus, o interessado procurou discutir a possibilidade da medida ser... Está mais para baixo, a continuação? Da medida ser deferida no STF, o que foi negado por improbidade da via eleita pelo ministro Lewandowski. O relator esclareceu que a medida consubstanciava um mero auxílio judiciário e que nada feria a liberdade de ir e vir do paciente, razão pela qual não conheceu do habeas corpus. Contou com um voto vencido do ministro Marco Aurélio, que sempre vota vencido no Brasil. O que está dizendo aqui? A pessoa teve uma cooperação jurídica internacional aí entre a França e o Brasil, entre a autoridade francesa central e a autoridade brasileira central, que conseguiram a quebra de um sigilo bancário da parte interessada. Mas aí a parte interessada foi questionar o uso desse instrumento, dessa cooperação internacional, no STF, argumentando que não podia ter sido feito dessa maneira, porque violava o direito individual, que tinha que ser feito via carta rogatória, homologação de sentença, e o STF falou que não era o caso, que podia ser consubstanciado um mero auxílio judiciário. Você poderia usar o instrumento, porque tem o tratado. Tem outros exemplos melhores aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui dela.
A questão se afigura mais complexa quando se trata de questões relativas à cooperação na área penal. É isso que eu estou falando para vocês. Com efeito, o STJ tem desenvolvido o entendimento de que a carta rogatória não é o único meio de obter informações provenientes do exterior. Esse é o entendimento consagrado pelo julgamento de um habeas corpus, que se insurgia contra a utilização do EMILAT. EMILAT é Mutual Legal, não sei o que, Treaty. São os tratados de mútua cooperação judicial internacional. Tá? Todos chamam EMILAT. Aí tem o EMILAT do Brasil com o Canadá, tem o EMILAT do Brasil com a França, não sei o quê. Se vocês forem olhar aqui no departamento, tem todos esses tratados. Os EMILATs todos estão aqui. No entender do paciente do HC, o pedido do MPF deveria ter sido efetuado através de carta rogatória. Tá vendo a discussão aqui? A parte, o paciente, o cara que está preso ou que está sofrendo aí a coação, ele não quer que se use o tratado, porque se usar o tratado é tudo muito rápido e ele está na pica. Tá? Ele quer que vá pela carta rogatória, porque a carta rogatória é lenta, é enrolado, ele tem chance de se livrar. Ou homologação de sentença estrangeira, que é outro caso. Então, através de carta rogatória, o que permitiria à defesa uma atuação em igualdade de condições. O que ele vai dizer aqui? Por que tem que ser por carta rogatória? O argumento do paciente, do preso, do sujeito que está ferrado. Por que ele argumenta por aqui? Ele diz, primeiro, que a Constituição Federal fala em carta rogatória. Se você olhar na Constituição, tem lá, carta rogatória. Segundo, a carta rogatória permite maior exercício do contraditório e da ampla defesa. Na carta rogatória, a parte é citada, ela tem chance de responder no processo, é um processo judicial. Na cooperação internacional, na área penal, via EMILAT, é tudo feito sem nem... A parte não fica nem sabendo. Até porque, se ela ficar sabendo, ela esconde tudo. Numa investigação criminal, você não pode, no inquérito policial, você não pode estar avisando a parte do que você está fazendo. Se você está mandando investigar as contas bancárias dela, quebrar o sigilo bancário dela, você não pode avisar para ela antes que você está indo quebrar o sigilo bancário dela, senão ela some com dinheiro. É a mesma coisa, busca e apreensão. Você não pode falar que está indo na casa da pessoa, pegar os computadores dela todos e olhar o cofre para ver se tem dinheiro escondido no cofre. Senão a pessoa dá sumiço em tudo. Por isso que tem o tratado, inclusive. Você não precisar fazer por carta rogatória. Se você fizer por carta rogatória, você tem que avisar a parte do que você vai fazer. E aí, qual é o argumento da parte aqui? Tinha que ser sido feito por carta rogatória, porque senão viola o meu direito de defesa, direito à ampla defesa. Tá? Essa é a discussão que está posta nesse caso. O HC teve a ordem denegada, entendendo no STJ que a carta rogatória não constitui o único exclusivo meio de solicitação de providências pelo juízo nacional ao estrangeiro, prevendo o direito processual internacional outras formas de auxílio, como as convenções e os acordos internacionais. Na verdade, o entendimento atual é o de que os acordos bilaterais são preferíveis às cartas rogatórias, uma vez que visam eliminar a via diplomática como meio de cooperação entre os países, possibilitando o auxílio direto e a agilização das medidas requeridas. Então, as autoridades da burocracia brasileira, inclusive os juízes, quando tem tratado, eles tendem a deixar o tratado rolar, porque é tudo muito mais rápido e a justiça é muito lenta já, e os juízes sabem que ela é lenta e eles não gostam de enrolar. Sempre que eles podem acelerar as coisas, eles aceleram. Sobre a tormentosa questão da necessidade de delibação, também já se pronunciou o STJ. No caso da quebra de sigilo bancário, proveniente da Suíça, não estava acompanhado de decisão judicial, razão pela qual o judiciário não deixou prosseguir. Quando envolve, mesmo que seja cooperação, quando envolve direitos individuais fundamentais, quebra de sigilo, busca e apreensão, prisão preventiva, esse tipo de coisa, você pode até fazer via cooperação, mas tem que ter uma decisão de um juiz, no outro país. O Brasil ele entende que tem que ter um juiz lá que mande a decisão, que pode ser cumprida rápido aqui na primeira instância, sem precisar da homologação, da carta rogatória, mas tem que ter um juiz que decida. Na Suíça, em particular, o procurador, membro do Ministério Público lá da Suíça, ele tem muito mais poder do que o brasileiro em questões penais. Nos Estados Unidos também. O procurador-geral do estado de Nova York, ele pode fazer quebra de sigilo bancário sem pedir para juiz. Ele mesmo faz. Ele vai lá, entra e quebra o sigilo da pessoa. No Brasil, não. No Brasil, tem que pedir para um juiz sempre.
Então, essas coisas, às vezes, dá problema. Né? Como o brasileiro, o juiz no Brasil, ele entende que tem que ter um juiz, ele não aceita que a ordem venha, mesmo que seja via tratado, que venha de uma autoridade que não seja uma autoridade judicial, que seja um membro da acusação, por exemplo. Na Itália também, o Ministério Público tem muito poder. Inclusive, na Itália, os membros do Ministério Público e os membros da magistratura são da mesma carreira. Tá? Os membros da acusação, eles têm uma hora que eles estão como juiz, tem uma hora que eles estão como promotor de justiça lá. Então, essas variações, às vezes, podem dar problema, né, se o judiciário entender que tem violação a direito individual fundamental, particularmente na área criminal. Por isso que a área criminal tem dado muito o que falar. Também porque na área criminal envolve gente muito rica, que está com dinheiro escondido no exterior e tem advogado para pagar. Né? É o caso que eu falei para vocês do Maluf, eu vi várias situações do Maluf relativo a isso aqui. Deu para entender? Vocês morreram de sono já? Estão vivos? Será que caiu a internet? Que a gente já pode até encerrar. Vocês estão aí? Meninos? Estamos sim, senhor. Aleluia. Tá? Dúvidas? Então, o que a gente viu hoje? A gente viu bastante coisa. A gente viu as coisas de competência exclusiva, de competência concorrente. Né? A gente viu as situações onde você aplica... A gente vai ver situações específicas mais para frente. Mas que é possível você ter uma situação onde o juiz brasileiro é quem vai julgar, mas ele aplica a lei de outro país. A gente vai ver situações na área de família disso. A gente viu a questão da imunidade diplomática, na área civil, e a gente viu a situação da cooperação internacional via tratados internacionais, que você faz as coisas sem passar pela carta rogatória ou pela homologação de sentença estrangeira, que são as outras duas formas de cooperação entre dois judiciários. O judiciário de um país e o judiciário do outro. Então, a gente viu bastante coisa hoje. Espero que vocês tenham fixado. Eu vou passar a questão relativa à aula de hoje, para a aula que vem. Eu vou passar uma questão relativa à cooperação internacional para vocês, tá? Assim que terminar a aula. Aí, na aula que vem, a gente vê como é que a gente continua. Provavelmente, a gente vai entrar em direito de família já, direito de família internacional. Né? Sucessão... Deixa eu ver se é isso mesmo que eu li. Sucessão e casamento, divórcio, como é que isso funciona em linhas gerais nas áreas internacionais. Tá? E a gente viu, né, a coisa da homologação da sentença. Se tem uma sentença em outro país, para ela ser aplicada no Brasil, via de regra, tem que ter esse procedimento de homologação de sentença estrangeira no STJ. Quando não tem tratado, sempre tem que fazer isso. Né? Se é Brasil com o Irã, por exemplo, não tem tratado de cooperação nenhum. Então, se é um problema de família de uma pessoa brasileira que casou com uma iraniana, está se divorciando lá no Irã, precisa aplicar a sentença aqui no Brasil, vai ter que fazer homologação. Se é uma criança que foi sequestrada do Irã para o Brasil, se não me engano, não tem tratado nessa área com o Irã. Então, você não pode fazer o procedimento que eu falei para vocês, que é esse procedimento de a autoridade de lá pedir para a autoridade daqui, entrar no judiciário daqui, conseguir a busca e apreensão e devolver a criança para lá. Se não tem tratado, você precisa de uma sentença lá, você precisa homologar ela no STJ, você precisa descer para a primeira instância, para ir tentar recuperar a criança, aí vai demorar 10 anos, se não tem o tratado, tá? Só com o tratado que dá para fazer as coisas, essas coisas rápidas. E aí cada tratado vai ter o seu sistema. E todos os tratados têm uma autoridade central designada em cada país. No caso do Brasil, atualmente, é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é um órgão do Ministério da Justiça, no governo federal. Pronto? Samile já morreu. Na próxima aula a gente continua. Eu vou deixar a leitura para a próxima aula e vou colocar o exercício para a semana que vem. Beijos!